Então, um ponto importante aqui é que as pessoas, elas querem ajudar de qualquer maneira, falar qualquer coisa. Elas querem dizer aquilo que vem à cabeça, porque na cabeça delas é o que elas sabem, é o que elas experienciaram, é o que elas vivem. Então, veja bem, não funciona. Isso não é profissionalismo. Tem muitas coisas que dentro da minha cabeça foram experiências mil. Eu atendi mais de 15 mil pessoas. Atendi muitos alunos, cursos, formação de terapeutas. Agora, veja bem, a experiência, a habilidade de você ouvir, interpretar aquela informação que chega até você, isso é domínio para aquele profissional que vai refinar a importância de atender pessoas. Ele vai se autorrefinar. Ele não vai se contentar apenas com uma qualificação profissional e pronto, acabou. Não. Não é assim que funciona. Eu me lembro de um amigo que falou para mim assim: ô Simone, ele estava deitado, né? Eu estava fazendo um atendimento, ele deitou numa maca, eu estava fazendo um atendimento para ele, e ele me disse assim: eu não entendo você. Você fica horas falando com uma pessoa e você não perde um detalhe daquilo que ela falou. Por quê? Gente, veja bem, a pessoa está colocando o cenário dela. Ela está falando para você. Se eu ficar mais interessada naquilo que eu tenho para falar e não naquilo que eu estou ouvindo, que está chegando do meu paciente, do meu cliente, o que vai acontecer? Eu perco o foco. Eu estou interessada no meu cliente. E eu não vou dispersar. Se eu falar com ele 1 hora, pois eu presto atenção 1 hora. Se eu falar com ele 2 horas, eu presto atenção às 2 horas. Porque se ele chegou até mim, a minha obrigação é ajudar. Entende? Então eu quero trazer alguns exemplos para vocês terem noção de que muitas coisas acontecem por trás dos bastidores, vamos dizer assim, nos processos de atendimento. Está certo? Quero trazer algumas colocações para vocês, alguns cases. E um deles foi muito interessante, porque aconteceu com um cliente meu, veja só, ele estava no processo de separação com a esposa, e ele buscou um profissional, né? Naquela época ele procurou um psicólogo, tá? E o psicólogo, quando ele chegou ao consultório, pediu para que ele relatasse o que estava acontecendo com ele. E no caso, ele estava passando por um processo de divórcio, então ele começou a contar. Quando ele começou a relatar para aquele profissional, ele percebeu que o profissional levantava, sentava, aí ele levantava e encostava na parede, ficava olhando. E aí ele começou a achar esquisito, mas ele continuou falando, né? Por fim, quando o meu cliente ele terminou de contar o caso daquele profissional, o profissional falou o seguinte, parado e firme, ele encostou na parede e ele falou para ele assim: cara, você está ferrado. Olha só. Você está ferrado. Naquilo, o meu cliente ele ficou tão espantado, né? Ele esperou, achou que de repente ele ia ter que ouvir mais coisas, né? Que o profissional diria outras coisas, mas não. Ele só falou isso e complementou da seguinte maneira: nesse caso, pelo nível de complexidade, você vai ter que fazer várias sessões comigo para nós conseguirmos resolver a situação. Mas é complexo, é uma situação muito trágica. Então veja, um ponto que nós temos que observar é a pessoa que vem até você tem que sair melhor do que ela chegou. Não interessa se você não ajudou a resolver o problema dela. Mas se a pessoa veio na tua direção, ela precisa sair melhor do que ela chegou. Entende? E não se sentindo desconfortável. O meu cliente saiu de lá desesperado, desconfortável, sensação de tempo perdido, voltou muito pior, e dinheiro perdido também, né? Então, veja bem, assim, simplesmente assim.
Então, um profissional aparentemente competente, porque ele era conhecido, na verdade, eu diria que isso, dentro da visão de um terapeuta, dentro de uma visão profissional, é uma tragédia. Entende? Ele estava lidando com um momento de decisão de vida, onde a angústia predominava naquela pessoa. Era uma situação difícil. Entende? Então é assim que nós pegamos os casos. Ninguém vai para terapia porque está tudo maravilhoso. Nós vamos justamente porque nós queremos evoluir dentro de um determinado ponto da nossa vida. Quem vai nos atender precisa dar o melhor que tem. Então, quem você for atender, quem você for ajudar, orientar, precisa dar tudo que tem para que você melhore. Este é o fato.